O Galaxy A32 chegou em duas versões ao mercado nacional e depois de analisarmos o modelo com 4G, temos em mãos a variante com 5G. Diferente do A52, neste aqui temos mudanças mais significativas entre as duas versões, o que pode tornar a escolha mais complicada. Mas não se preocupe, o Tudo Celular vai te ajudar listando os prós e contras para que você escolha o Galaxy A32 ideal para você. A Samsung decidiu fazer o A32 5G maior e mais pesado, diferente do A52 que tem o mesmo corpo nas duas versões. Se você prefere celular mais compacto, vai ficar tentado pelo A32 4G, enquanto a versão 5G vai agradar aqueles que gostam de tela grande. Ambos adotam entalhe de gota, apesar do modelo 4G ter design em formato de U e o 5G algo mais próximo de V para o recorte de câmera. Na traseira temos layout similar para o conjunto de câmeras, sem um bloco destacado como acontece no A52 e A72. O modelo 4G veio em 4 opções de cores, mas este aqui pode ser encontrado apenas nos tons violeta ou preto. Um detalhe curioso é que a gaveta do SIM card é híbrida no modelo 5G. Você terá que escolher usar 2 chips de operadora ou apenas um chip aliado a um cartão de memória. Enquanto na versão 4G é possível ter 2 chips ao mesmo tempo e ainda ampliar o armazenamento. Outra mudança é que o leitor biométrico fica na lateral do A32 5G, integrado ao botão de energia. Na versão 4G, temos o sensor na própria tela, como também acontece no A52 e A72. Aqui a preferência vai de cada um, já que ambas as soluções funcionam bem. Já em termos de conectividade, a única diferença mesmo é que o mais caro tem suporte à rede 5G. Rede móvel de quinta geração é tão importante assim para você? A Samsung acabou capando alguns pontos do A32 para tornar essa versão mais acessível. Enquanto o modelo 4G traz tela Super AMOLED Full HD de 90 Hz, o A32 5G tem painel LCD simples de resolução apenas HD Plus e 60 Hz. Você não apenas perde nitidez e fluidez, mas o brilho também é inferior ao do outro modelo. Sem falar que não há contraste infinito para um preto perfeito. Realmente é decepcionante ver a Samsung adotar uma tela tão inferior no modelo que custa mais. Nem parece que estamos falando de um produto da mesma linha, o que faz o A32 5G ser bastante inferior na experiência multimídia. E o mesmo acontece com a parte sonora. O A32 5G tem apenas uma saída de som que não empolga em potência sonora e ainda traz um áudio desequilibrado que tende muito para os graves, deixando o som abafado. A versão 4G também não tem som estéreo, mas pelo menos a qualidade sonora é mais equilibrada para curtir filmes e músicas no celular. Ainda mais que a Samsung não manda mais fone de ouvido na caixa. O Galaxy A32 5G vem equipado com a plataforma Dimensity 720 que traz CPU e GPU mais potentes do que temos no Helio G80, que equipa a versão mais barata. Será que aqui vemos um ganho considerável no desempenho que compense a tela inferior? Bem, deveria. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, vimos os dois entregarem desempenho similar. Há algo de errado nos recentes intermediários da Samsung que apresentam um pequeno atraso no tempo de resposta do toque de tela, o que acaba afetando a experiência multitarefas. Nos benchmarks é que vemos a vantagem do Dimensity 720 sobre o Helio G80, chegando a 80 mil pontos a mais no AnTuTu. O A32 4G apresentou bom desempenho em jogos, com games mais leves entregando 90 FPS. Aqui no A32 5G temos uma GPU mais potente, mas ironicamente ficará limitado a 60 FPS porque a tela é de apenas 60 Hz. No PUBG foi possível jogar na qualidade HD com as texturas no alto, enquanto no COD Mobile tivemos média de 60 FPS na qualidade média. Demais jogos rodaram suave e sem engasgos. O Galaxy A32 4G nos surpreendeu em bateria e está entre os melhores em nosso ranking de autonomia. Esperávamos ver a versão 5G ir ainda além, já que vem com tela com resolução inferior e menos Hz. É aqui onde vemos o quanto o Helio G80 é um chip mais eficiente ao superar o modelo 5G com certa folga. De qualquer forma, ainda terá autonomia para mais de um dia. O tempo de recarga é igual nas duas versões, o que era esperado já que temos o mesmo carregador de 15 watts para encher uma bateria de 5.000 mAh. O Galaxy A32 5G demora pouco mais de 2 horas para ir de 0 a 100%. Uma carga rápida de 15 minutos recupera 15% de bateria, chegando a 28% em meia hora. O Galaxy A32 5G sai da caixa com Android 11 e One UI 3.1 e deve receber algumas atualizações do sistema, assim como anos de updates de segurança. A Samsung é uma das poucas que se importa em manter seus celulares atualizados, e até mesmo os mais baratos estão recebendo a atenção da empresa. Os recursos são os mesmos presentes no Galaxy A32 4G e demais lançamentos recentes da marca.
A fluidez no geral é boa, mas a Samsung precisa resolver o problema de atraso no toque de tela para melhorar a experiência multitarefas. Para quem não fica alternando entre vários aplicativos, pode acabar não se incomodando com isso. A Samsung não capou apenas a tela no modelo 5G, mas o conjunto de câmeras também é inferior. O sensor principal de 64 megapixels dá lugar a um mais básico de 48 megapixels, enquanto a câmera dedicada para desfoque teve a resolução reduzida de 5 para 2 megapixels. Pelo menos a ultra-wide e a macro não sofreram alterações. Na parte frontal também temos perda com a câmera de 20 megapixels dando lugar a uma mais simples de apenas 13 megapixels. E como isso impacta na qualidade das fotos? Bem, o A32 5G registra menos detalhes devido ao sensor com resolução inferior, mas ele não exagera na saturação como temos no A32 4G, que deixa as fotos com tom amarelado. Você terá boas fotos desde que tenha luz favorável e não fique muito distante do que deseja fotografar. A ultra-wide entrega a mesma nitidez e cores do outro modelo, o que já era esperado já que temos o mesmo sensor. O bom é que a câmera mais ampla não sofre em locais escuros, o que é comum em celulares intermediários. Claro, a nitidez é comprometida e os ruídos ficam mais evidentes, mas ainda é usável à noite. A macro é até capaz de registrar boas fotos, mas a falta de foco automático realmente torna essa câmera muito limitada. Já a de desfoque é ainda pior do que a que temos no A32 4G. Ela apresenta falhas em cenários mais complexos e tende a deixar as fotos mais escuras. A câmera frontal registra boas selfies, mesmo em locais com luz mais precária. É bom ver que o sensor inferior não chegou a comprometer a qualidade das fotos. O modo retrato funciona bem, mas às vezes acaba deixando passar alguns detalhes próximos da pessoa sem o desfoque devidamente aplicado. A surpresa fica para a filmadora. O Galaxy A32 5G é capaz de gravar vídeos em 4K, enquanto a variante 4G fica limitada à resolução Full HD. A qualidade dos vídeos é boa, mas se quiser se livrar dos tremidos terá que baixar a resolução. O foco é ágil e a captura de áudio estéreo apresenta poucos ruídos de vento. A frontal é um pouco mais limitada e grava vídeos à noite um pouco mais escuros. O Galaxy A32 5G realmente é um aparelho decepcionante pelo preço que a Samsung cobra por ele. O modelo 4G é mais barato e entrega melhor conjunto, o que não faz muito sentido. E aí fica a pergunta, quais opções com 5G valem mais a pena no mercado nacional? Da Motorola temos o Moto G 5G, que está atualmente na mesma faixa de preço do A32 5G e entrega desempenho muito melhor. A sua bateria dura um pouco menos, mas ainda rende mais de um dia. Já as câmeras do Motorola são melhores, especialmente em locais com luz mais precária. O Realme 7 5G também é uma ótima opção de intermediário 5G. Tudo bem que acaba saindo mais caro que o da Samsung, mas empolga com ótimo desempenho, tela de 120 Hz, bateria que dura mais e recarrega mais rápido, além de melhores câmeras. Vamos repetir o mesmo que falamos na análise do A52 5G. Se ter um celular 5G não é tão importante agora para você, recomendamos economizar e comprar a variante 4G. No A32 você terá um celular com o mesmo desempenho, maior duração de bateria, tela de 90 Hz e qualidade superior em fotos, e ainda por cima pagando menos. As únicas vantagens da versão 5G estão na filmadora que grava em 4K e a câmera que satura menos as fotos. Em troca, leva tela inferior, bateria que dura menos e ainda perde a possibilidade de usar 2 chips e um cartão de memória. Vale a pena para você? Não faz sentido o A32 5G custar mais caro, já que se perde muito em troca da conectividade 5G. Ambos deveriam estar no mesmo valor e que cada consumidor escolha baseado nas suas prioridades. E se você já fez sua escolha, as melhores ofertas para as duas versões do Galaxy A32 estão nos links aí abaixo, além dos melhores preços para os demais modelos citados nesta análise. E comenta aí o que você achou dos cortes que a Samsung fez no A32 5G em comparação com o irmão 4G. Acha que vale a pena pagar o valor extra, perdendo as características que regrediram? Bom, eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima.